Olá internautas! Hoje vamos ver a incrível história de Vladimir Putin, o homem que se tornou o presidente da Rússia no ano 2000, o homem que ordenou no dia 24 de fevereiro de 2022, a invasão de tropas na Ucrânia. Então pegue a pipoca e bora pro vídeo. Vladimir Vladimirovich Putin nasceu em Leningrado, atual São Petersburgo, em 7 de outubro de 1952. Ele cresceu com sua família em um apartamento comunitário. Seu pai Vladimir Spiridonovich Putin era trabalhador de uma fábrica de automóveis e tinha servido na Segunda Guerra Mundial. Sua mãe Maria Ivanovna Shilomovel também trabalhava em uma fábrica. Ainda na infância, Putin deu início aos seus estudos em uma escola de sua cidade. Nesse período ele estudou alemão, idioma que fala fluentemente. Também praticou judô e sambo, uma arte marcial criada na União Soviética no início do século XX. Depois de concluir o ensino básico, Vladimir Putin foi para o ensino superior e estudou direito em uma universidade estatal que ficava em Leningrado. Nessa época ele aderiu ao Partido Comunista da União Soviética e decidiu iniciar sua carreira na espionagem ao ingressar na KGB, o serviço secreto que vigorou na União Soviética. Putin permaneceu 15 anos no serviço secreto soviético, atuando em missões de contra-inteligência, realizando monitoramento de estrangeiros em Leningrado, entre outras funções. Ele entrou na KGB em 1975, sendo que de 1985 a 1990 atuou na Alemanha Oriental. Com a queda do Muro de Berlim e a subsequente reunificação da Alemanha, Putin foi convocado a retornar à União Soviética em 1990. Nesse período ele possui a patente de tenente-coronel, que exignou suas funções em meados de 1991. Em 1980 conheceu sua futura esposa Lyudmila, que trabalhava como comissária de bordo na época. O casal se casou em 1983 e teve duas filhas, Maria, nascida em 1985, e Ekaterina, nascida em 1986. No início de junho de 2013, após quase 30 anos de casamento, o primeiro casal da Rússia anunciou que estava se divorciando, dando poucas explicações para a decisão, mas assegurando que chegaram a ela de forma mútua e amigável. Cristão ortodoxo, Putin frequenta regularmente os cultos da igreja em datas, feriados importantes, e tem uma longa história de incentivo à construção e restauração de milhares de igrejas na região. Ele geralmente visa unificar todas as religiões sob a autoridade do governo e exige legalmente que organizações religiosas se registrem sob autoridades dos locais para aprovação. A década de 1990 foi um período particularmente duro na história das nações que haviam formado a União Soviética. O colapso do socialismo e a adaptação a uma economia capitalista trouxe graves problemas de ordem econômica para esses países que tiveram recursos econômicos significativos. O PIB russo diminuiu 14,5% em 1992 e teve um novo retrocesso de 12,6% em 1994. O então presidente da Rússia demonstrou não ser capaz de contornar a grave crise política do país. Por fim, entre 1991 e 1997 a economia russa repouso total de 43%, um resultado simplesmente catastrófico. Foi nesse contexto que Vladimir Putin se tornou uma figura politicamente relevante em seu país. Entre 1991 e 1996, Vladimir Putin trabalhou em diferentes posições da administração municipal de São Petersburgo. A posição mais importante que ele assumiu foi de vice-prefeito da cidade em 1994. Em 1996 ele deu um salto em sua carreira política, abandonando sua posição relacionada à administração de São Petersburgo, e foi para a capital da Rússia, Moscou. Na capital ele assumiu postos relevantes no governo. A ascensão de Vladimir Putin na política russa foi rápida, e ele passou a ser visto como uma das figuras mais promissoras da política do país. Em Moscou ele era responsável pelas relações do Kremlin com os governos regionais. Pouco depois ele foi nomeado chefe do Serviço Federal de Segurança, um braço da antiga KGB.
bem como chefe do Conselho de Segurança. Em agosto de 1999, o primeiro-ministro foi demitido junto com seu gabinete, e Vladimir Putin assumiu em seu lugar. O homem estava voando alto, e via que era hora de encarar o sol. Em dezembro de 1999, Boris Yeltsin renunciou ao cargo de presidente da Rússia, e nomeou Vladimir Putin presidente interino, até que as eleições oficiais fossem realizadas em março de 2020. Vladimir Putin foi eleito para seu primeiro mandato com 53% dos votos, prometendo reformas políticas e econômicas. Putin começou a reestruturar o governo e iniciar investigações criminais sobre os negócios de cidadãos russos do alto escalão. Também continuou a campanha militar da Rússia na Chechênia. Em setembro de 2001, em resposta aos ataques terroristas aos Estados Unidos, Putin anunciou o apoio da Rússia e os Estados Unidos em sua campanha antiterror. No entanto, quando a guerra ao terror dos Estados Unidos mudou o foco para a deposição do líder iraquiano Saddam Hussein, Vladimir Putin se juntou à Alemanha e à França em oposição ao plano. Em 2004, Putin foi eleito para a presidência, e em abril do ano seguinte fez uma visita histórica para conversar com o primeiro-ministro Ariel Sharon, marcando a primeira visita a Israel de qualquer líder do Kremlin. Devido aos limites constitucionais no mandato, Putin foi impedido de concorrer à presidência em 2008. Nesse mesmo ano, os mandatos presidenciais na Rússia foram estendidos de 4 para 6 anos. No entanto, quando seu protegido Dmitry Medvedev o sucedeu como presidente em março de 2008, ele imediatamente nomeou Putin como ministro da Rússia, permitindo que Vladimir Putin mantivesse uma posição primária de influência pelos próximos 4 anos. Em 4 de março de 2012, Vladimir Putin foi eleito para seu terceiro mandato como presidente, após protestos generalizados e alegações de fraude eleitoral. Ele foi empossado em 7 de maio de 2012. Pouco depois de assumir o cargo, nomeou Medvedev como primeiro-ministro mais uma vez no comando, porém continua a fazer mudanças controversas nos assuntos internos e na política interna da Rússia. Putin esticou ainda mais as relações com os Estados Unidos. Em 2013, quando concedeu asilo a Edwards, procurado pelos Estados Unidos por vazar informações confidenciais da Agência de Segurança Nacional. Em resposta às ações de Putin, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, cancelou a reunião planejada com Vladimir Putin em agosto daquele ano. Naquela época, Putin também comandou muitas pessoas com suas novas leis anti-gay. Ele tornou ilegal a adoção de casais gays na Rússia e proibiu a propaganda de relacionamentos sexuais não tradicionais para menores. A legislação levou a protestos internacionais generalizados. Em setembro de 2013, as tensões aumentaram entre os Estados Unidos e a Síria. Os Estados Unidos alegaram que a Síria estava de posse de armas químicas. Assim, naquele mesmo ano, os Estados Unidos ameaçaram ação militar se as armas não fossem abandonadas. No entanto, a crise imediata foi evitada quando os governos russo e estadunidense negociaram um acordo pelo qual essas armas seriam destruídas. Em 11 de setembro de 2013, o New York Times publicou um artigo de opinião de Putin, e no artigo ele falou diretamente sobre a posição dos Estados Unidos em agir contra a Síria, afirmando que tal movimento unilateral poderia resultar na escalada de violência e agitação no Oriente Médio. Putin afirmou ainda que a alegação dos Estados Unidos de que Bashar al-Assad usou suas armas químicas em civis poderia ser equivocada, para não dizer mentirosa. O líder russo ainda tentou manter o diálogo aberto entre as nações envolvidas, para evitar novos conflitos na região. Porém, os Estados Unidos interviu na Síria, e a Rússia apoiou tacitamente o regime de Bashar al-Assad. Durante toda a Revolução Síria, a Rússia ameaçou vetar quaisquer sanções contra o governo sírio, continuando a vender armas para o governo de Bashar al-Assad. Em 17 de junho de 2013, na cúpula do G8 na Irlanda do Norte, Putin encontrou-se com o colega americano Barack Obama. O presidente dos Estados Unidos afirmou que os dois teriam visões diferentes sobre a guerra civil na Síria, mas compartilhavam do interesse em parar com a violência e garantir que as armas químicas não fossem mais usadas. Obama também afirmou que as equipes americanas e russas estariam trabalhando por uma conferência de paz que deveria ocorrer na Suíça.
Porém, só no fim de 2018 nos Estados Unidos começaram a retirar seu aparato militar e suas tropas da Síria, deixando milhares de mortos para trás, e mais de 500 mil pessoas refugiadas. Em 2014 a Rússia sediou os Jogos Olímpicos de Inverno que foram realizados a partir de 6 de fevereiro. Acredita-se que a Rússia gastou cerca de 50 milhões em preparação para o evento internacional. No entanto, em resposta ao que muitos perceberam como a lei anti-gay que havia sido recentemente aprovada pela Rússia, surgiu a ameaça de boicote internacionais. Em outubro de 2013, Vladimir Putin tentou acalmar algumas dessas preocupações, dizendo em uma entrevista transmitida na televisão russa, que faria de tudo para garantir que atletas, fãs e convidados se sintam confortáveis nos Jogos Olímpicos, independentemente de sua etnia, raça, orientação sexual. Em termos de segurança para o evento, Putin implementou novas medidas destinadas a reprimir os muçulmanos. Em novembro de 2013 surgiram os relatos de que amostras de saliva haviam sido coletadas de algumas mulheres muçulmanas na região do norte do Cáucaso. As amostras deveriam ser usadas ostensivamente para coletar perfis de DNA, em um esforço para combater mulheres bombas, conhecidas como viúvas negras. Logo após a conclusão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em meio à agitação política generalizada na Ucrânia que resultou na deposição do presidente Viktor Yanukovych, Vladimir Putin enviou tropas russas para a Crimeia, uma península na costa nordeste do Mar Negro do país. A península fazia parte da Rússia até que Nikita Khrushchev, ex-primeiro-ministro da União Soviética, a deu à Ucrânia em 1954. O embaixador da Ucrânia nas Nações Unidas, Yuri Sergeyev, afirmou que cerca de 16 mil soldados invadiram o território, e as ações da Rússia chamaram a atenção de vários países europeus e dos Estados Unidos, que se recusaram a aceitar a legitimidade de um referendo, no qual a maioria dos cidadãos da Crimeia votou para se separar na Ucrânia e se unir com a Rússia. Putin defendeu suas ações, insistindo que as tropas enviadas à Ucrânia visavam apenas aumentar as defesas militares da Rússia dentro do país, referindo-se à frota no Mar Negro da Rússia que tem sua sede na Crimeia. Ele também negou veementemente as acusações de outras nações, particularmente os Estados Unidos, e que a Rússia pretende envolver a Ucrânia na guerra. Ele continua afirmando que, embora tenha recebido permissão da Câmara Alta do Parlamento da Rússia para usar a força na Ucrânia, ele achou desnecessário. Putin também descartou qualquer especulação de que haveria uma nova incursão no território ucraniano, dizendo o seguinte: essa medida certamente seria o último recurso. Desde então ele começou a se preparar para o ataque que viria. Por ironia do destino, em 2014 foi anunciado que Vladimir Putin havia sido indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Em setembro de 2015 a Rússia surpreendeu o mundo ao anunciar que iniciaria ataques aéreos estratégicos na Síria. Apesar das afirmações de funcionários do governo de que as ações militares visavam o extremista Estado Islâmico, que fez avanços significativos na região devido ao vácuo de poder criado pela guerra civil em curso na Síria, os verdadeiros motivos da Rússia foram questionados, como muitos analistas internacionais e funcionários do governo, alegando que os ataques aéreos foram de fato e de direito dados às forças rebeldes que tentavam derrubar o regime historicamente repressivo do presidente Bashar al-Assad. No final de outubro de 2017, Putin anunciou que estava ordenando que as forças russas começassem a se retirar da Síria, dizendo que a campanha de 2 anos do país para destruir o Estado Islâmico estava completa, embora tinha deixado em aberto a possibilidade de retornar se a violência terrorista fosse retomada na área. As tensões entre Rússia e Estados Unidos ganharam outro patamar nas eleições presidenciais de 2016, onde acredita-se que Putin, através de ataques hackers, tem ajudado Donald Trump a vencer as eleições. Meses antes das eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, várias agências de inteligência estadunidenses concordaram que a inteligência secreta russa estava por trás dos ataques ao Comitê Nacional Democrata, e na época coordenava a campanha de Hillary Clinton, candidata à presidência. Concorrente,
Em dezembro de 2016, altos funcionários da CIA concluíram com alto nível de confiança que Putin estava pessoalmente envolvido na intervenção nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Os funcionários ainda afirmaram que os e-mails hackeados foram projetados para minar a campanha de Clinton em favor de seu oponente republicano Donald Trump. Logo depois, o FBI e a Agência Nacional de Inteligência apoiaram publicamente as avaliações da CIA. Putin negou qualquer tentativa de atrapalhar as eleições dos Estados Unidos. E apesar das avaliações de suas agências de inteligência, o presidente Trump geralmente parece favorecer a palavra de seu colega russo, ressaltando suas tentativas de descongelar as relações públicas. O Kremlin no final de 2017 revelou que um ataque terrorista havia sido frustrado em São Petersburgo, graças à inteligência fornecida pela CIA. Naquela época, Putin informou em sua coletiva de imprensa anual de fim de ano que buscaria um novo mandato de 6 anos como presidente, o início de 2018 como candidato independente, sinalizando que estava encerrando sua associação de longa data com o Partido Rússia Unida. Pouco antes da primeira cúpula formal entre os presidentes Putin e Trump, em junho de 2018, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou as acusações de 12 agentes russos por interferência nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Independentemente disso, Trump sugeriu que estava satisfeito com a negação forte e poderosa de seu colega em uma entrevista coletiva conjunta, e elogiou a oferta de Putin de submeter os 12 agentes indiciados a interrogatórios com testemunhas americanas presentes. No meio dessas acusações, ele começou a preparar o caminho para o seu quarto e atual mandato. Em março de 2018, no final de seu terceiro mandato, Putin se gabou de novos armamentos que tornariam as defesas da OTAN completamente inúteis, incluindo míssil de cruzeiro com capacidade nuclear de voo baixo, com alcance limitado, e outro capaz de viajar a velocidades hipersônicas. Sua demonstração incluiu uma animação em vídeo de ataque aos Estados Unidos. Foi então que, em 18 de março de 2018, os cidadãos russos elegeram Vladimir Putin por maioria esmagadora para um quarto mandato presidencial. Com 76% dos votos, a posição presa e dividida teve poucas chances contra o líder popular. Seu concorrente mais próximo ficou com cerca de 13% dos votos. Poucos esperavam que mudasse em relação às estratégias de Putin para reconstruir o país como uma potência global. Embora o início de seu atual mandato tenha levantado dúvidas sobre seu sucessor, e se ele afetaria a mudança constitucional na tentativa de permanecer no cargo indefinidamente, o tópico de Putin pretendia estender seu tempo de poder, e surgiu após seu discurso sobre o Estado da Nação em janeiro de 2020. Que incluiu uma transferência do poder de selecionar o primeiro-ministro e o gabinete do presidente. Dessa forma, todo o gabinete, incluindo Medvedev, renunciou prontamente, levando à escolha de um novo primeiro-ministro. Em 2021, Vladimir Putin sancionou uma lei que permite que ele concorra a mais 2 mandatos. Depois do fim de sua atual gestão em 2024, o líder da Rússia poderá ficar no poder até 2036. Depois de tudo isso, em 21 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin anunciou que reconhece 2 regiões separatistas da Ucrânia. O passo agravou a tensão entre Rússia e Ucrânia, crise que começou com a intenção ucraniana de entrar para a OTAN, aliança liderada pelos Estados Unidos, sem diálogo. No dia 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin autorizou a invasão de tropas russas na Ucrânia, dando início à guerra que estamos assistindo. Bom, eu sou o narrador e obrigado por terem assistido. Peço que deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.